Fala galera da T5, boa noite, alegria estar podendo compartilhar mais um dia com vocês. Espero que o dia de vocês tenha sido bom, maravilhoso. Aqui em Paulínia uma chuvinha maravilhosa. Mariano que entrou, Nicolau Pietra, um grande abraço. Queria deixar uma mensagem para vocês aí. Hoje a Poli, isso mesmo, Poliana, pedagoga, já está entrando aí. Isso mesmo, ela já deve estar na. Vou adicionar ela. Daqui a pouco ela tá aí, Mariano Gleison, um grande abraço. Caico, um grande abraço, meu amigo. Vitor Lima, grande abraço. A Pietra que entrou. Poliana, esperando a Poliana entrar. Isso mesmo. Felicidade não é um lugar onde se chega, galera. É a forma como se vai. Isso mesmo, essa frase do meu amigo Astromar Miranda. Não espere aí muita coisa para ser feliz, não. Seja feliz no caminho. Nesse tempo de pandemia é tempo de caminhar, não desistir, tempo de se superar, se reinventar. E nós do futebol estamos tentando fazer isso, podendo compartilhar um pouquinho com vocês, né? Esperando a Poliana entrar aí. Logo ela já está entrando. Combinei com ela, 2 segundos aí, ela já deve estar na live do AT5, isso mesmo. Satisfação estar podendo partilhar com vocês. Ontem o bate-papo foi muito bom. Nós estávamos com a Silvana Trevisão, uma assistente social, que já trabalhou no Santos, no Juventus, no Corinthians, está na federação hoje, Paulista Futebol, faz um trabalho maravilhoso. E hoje a gente vai falar com Poliana, pedagoga da base da Ponte Preta, mestre em educação, está em grupo de estudo de psicologia do esporte, esperando ela entrar aí. Vou chamar ela aqui já. Essa minha amiga, grande amiga. Nos conhecemos num curso aqui mesmo no meu espaço, em Paulínia. Aguardando a Poli entrar. Isso mesmo, galerinha. Vamos partilhar que já é bom. Caio Secati, fala. Tudo Tá bem, me minha ouvindo? amiga? Tudo bom? Boa noite. Alegria, muita alegria mesmo poder estar falando com você. Desejar boas-vindas aqui para a galera do AT5. Você, obrigado pelo teu sim, poder partilhar um pouquinho, né? Meu compadre Ivo Pepo. Ivo, nós vamos fazer uma live top eu e você, hein? Sobre racismo de futebol. Aguarda aí que eu vou te chamar. O Marcos entrou, meu irmão já entrou aí, a galera tá entrando, Caio Moreira, a Valquíria entrou, boa noite, Deus abençoe. A galerinha tudo acompanhando. Minha amiga, muito obrigado mesmo, né? De você ter aceitado o convite, poder partilhar nesse tempo que nós estamos vivendo e a tua profissão, a tua missão, né, que eu falo, a tua missão e vocação nesse tempo ela é tão essencial, né? Eu conversava com a Silvana ontem, né? O trabalho de vocês é maravilhoso e na realidade as pessoas se voltam para vocês nesse tempo, né? E porque ela às vezes não dão o valor necessário no período natural do dia a dia, no cotidiano, né? E hoje eu fico feliz, nossa amizade não é de hoje, né? A gente Sim. se viu, a primeira vez que a gente se conheceu foi junto com a Silvana também, num curso com o Eric Martins, um grande professor competente que está no Red Bull, fez o convite Aham. para vocês, vocês vieram partilhar o conhecimento, depois você me chamou para fazer uma palestra para os meninos da Ponte Preta lá, que foi muito legal, uma experiência maravilhosa. Eu pude relembrar meu tempo de Ponte Preta, então você tocou mais do que naquele amor, aquela coisa afetiva mesmo, né? Foi muito legal poder compartilhar. Seja bem-vinda, minha amiga. Vamos bater um papo maravilhoso hoje aí. Isso aí, é uma grande satisfação, uma alegria muito grande. É, Quando você fez o convite, já aceitei. Que legal. De fato, falar sobre futebol é algo assim que me alegra bastante, né? Que faz com que a gente tenha sempre motivos para discutir futebol, né? Futebol é um esporte da nossa nação, é um esporte que faz a gente torcer muito, vibrar, então, ainda mais pela macaquinha, né? Então é uma satisfação muito grande e eu agradeço muito pelo convite. Espero contribuir, né? Espero passar aí um pouquinho da minha experiência, mas acredito que vai ser uma noite muito bacana. Não, legal, pô. Lógico que vai ser, né? É igual eu falo, né? A nossa vida é uma história, né?
ela teve caminhos de acertos e erros, e até aqui nos ajudou o Senhor, é a frase que eu uso muito aqui, né? Até aqui Deus nos sustentou para chegar aqui, e hoje, naquilo que nós temos de limite também, nós poder partilhar um pouquinho com essa comunidade, né? Com esse povo que nos segue, nos acompanha, vai ser muito legal mesmo, né? Me fala um pouquinho Sim, qual que é a tua função, para o povo entender também, te conhecer, a sua sim. formação, que a gente aí vai dar sequência no papo aí, que tem muita coisa. Legal. Então, atualmente eu trabalho na Ponte Preta, com as categorias de base, sub-14, sub-15 e sub-17. Entrei em 2015, quando ainda a Ponte Preta iniciava um projeto, ainda tinham algumas ações a serem feitas, então estava tudo muito ainda no papel, ideias sempre surgiam, enfim. Mas com uma gestão nova, né, que iniciou em 2015, eles fizeram o convite para que eu aceitasse e começasse um trabalho em conjunto com todas as áreas extra-campo. Porque eu sou pedagoga, faço esse trabalho de acompanhamento escolar com os atletas, mas não trabalho sozinha. Ninguém trabalha sozinho, não é verdade? A Sim, gente sempre trabalha em conjunto. Então, a Ponte Preta hoje tem um departamento, né? sim. Então, um departamento foi construído ao longo de todos esses anos aí de trabalho. Então, o meu trabalho é feito com a assistente social, né, a Viviane, e também é feita com a Daniele, que é a psicóloga. Então, nosso departamento é composto aí por pessoas que têm todo um intuito e uma preocupação em levar o melhor para os atletas. Que legal. Porque o atleta, ele é uma pessoa, né? Acima de qualquer coisa, a gente pode dizer assim, que não tem como ele joga futebol hoje e amanhã ele é uma pessoa. Não, é um conjunto, né? Então, tem emoções, tem uma série de obstáculos ali de enfrentamento. Então, a gente tem que entender, não é só o rendimento em campo. Que O legal. trabalho ele acontece de uma maneira bem global. Então, a minha função na Ponte Preta hoje é tentar levar o máximo aí para os atletas, não só de conhecimento escolar, mas também em conjunto com o departamento, ações que fazem com que eles possam ser cidadãos melhores. Que é isso que a gente quer. A gente quer que o atleta seja, assim, uma pessoa completa, né? Não entenda só de futebol e jogue bem, mas que também seja uma pessoa com valores, com ética, com personalidade. Então, é nesse sentido o trabalho que eu desenvolvo na Ponte. Que legal, é muito legal. E você também trabalha numa escola, escola regular que nós falamos, então você tem experiência também nessa área? Também. Hoje também faço parte ali do grupo de gestão do Colégio Liceu Salesiano. Trabalho como orientadora educacional do Fundamental 1. E a ideia é também contribuir para essa formação das crianças, né? Que legal. Fundamental 1 é a faixa aí de 6 a 10 anos. Então, é uma faixa que é a essencial, uma das mais importantes aí da nossa formação como um todo, né? Então, é elevar para eles tudo o que há de melhor nessa formação inteira, né, global. Então, o colégio também tem essa intenção, como colégio salesiano, né, de fazer esse trabalho também. Que legal, Poli. Eu perguntei para você do formal, do regular, né, de uma escola regular, porque é sequencial. É aquilo que você falou que é o mais importante, que nós, da OT5, aqui temos essa preocupação mesmo, da formação integral da pessoa, do ser humano, aquilo que você falou, de um todo, né? Não do menino que quer ser só jogador de futebol. Isso fica, eu sempre falo que é meio repetitivo, mas ele fica muito restrito, né, a essa realidade de somente futebol. A gente fala que o futebol vai além das quatro linhas, além da performance do desporto, né? Se a gente tiver uma preocupação, né, com a formação integral do ser humano, do aluno, da aluna, né? Porque nós temos futebol feminino também, tem minha filha que joga futebol, então num todo que a gente trabalha, porque é aquilo que você falou, o ser humano não separa, né? Do talento que ele tem para o esporte, no nosso caso nós estamos falando especificamente do futebol, né? Daquilo que é a vida dele, né? De um todo, né? Das emoções, das frustrações,
dos medos, do fracasso, e como você trabalha nas duas vertentes, né? Que eu acho que isso é interessante também para o teu crescimento profissional, né? Você trabalha numa turma de 6, 10 anos, porque a gente tem aqui alunos a partir de 3 anos, né? Então, um trabalho bem lúdico com crianças de 3 a 5 anos, aí entra a iniciação do esporte e já também tem uma equipe de treinamento que entra naquilo que você já trabalha dentro da realidade do clube, né? Falando da Ponte Preta da base. Então, essa realidade é a nossa preocupação mesmo. Nós somos formadores, né, Poli? A gente não pode esquecer disso, né? E a gente tem que deixar uma contribuição para aqueles que passam por nós. E você lá, falando especificamente da Ponte, futebol de base, esse impacto que realmente a pandemia nos trouxe, né? É uma realidade que pega todo mundo de surpresa, né? Então, para esses garotos que vivem sonho, né? Largam suas casas, vêm de longe. Como que tem sido o trabalho, né? Dessa equipe multidisciplinar que vocês têm lá, no teu caso, exercendo a função de pedagoga, que não é aquilo que você falou, não abrange só a parte escolar, mas num todo. Como que tem sido esse trabalho dentro da Ponte Preta para amenizar, vamos falar por etapa, primeiro esse impacto escolar, como que vocês têm feito? Depois a gente fala emocional, depois a gente fala de treinamento. Sim. Na verdade, está sendo um grande desafio. Acredito que para todos os clubes, de um modo geral, Sim. O grande desafio está sendo o recurso tecnológico, né? Então, a gente tem meninos, né, de diferentes classes sociais e temos aí condições diferentes de estarem acessando os recursos tecnológicos, né? Sim. Então, a gente sabe que, porque nós, da Ponte Preta, nós temos várias crianças que estudam em escolas públicas. Entendi. Então, essas escolas públicas estão com o centro de mídias, que é o material disponibilizado pelo governo, né? Sim. E o desafio é fazer com que eles entrem online todos os dias nesse material, né? Por quê? Porque tem uns que não têm uma internet muito boa, tem outros que entram pelo celular e às vezes o recurso não é tão adequado. Sim. Então, o desafio maior aí está sendo fazer com que os atletas frequentem virtualmente essas aulas oferecidas pelo governo. Porque a gente vê, assim, até uma certa dificuldade de acompanhar, de entendimento mesmo, de raciocínio. Sim. Raciocínio. Né? Exato, porque o jogador de futebol, muitas vezes, ele... não só o jogador de futebol, mas a gente é feito de ensinamentos com significado. Então, quando a gente aprende algo com uma relação de afeto, que uma relação com algo que a gente gosta, sim, com objetivo, né? Muito melhor, exatamente, com objetivo, né? E às vezes a escola não é muito atrativa para um jogador de futebol. Por quê? Porque o jogador de futebol é bola no pé, raça, né? Eles têm toda uma ginga, algo assim, molecagem até, né? Sim. E a escola, às vezes, tem um conteúdo muito formal, algo muito fechado, uma caixinha, que Sim. às vezes não encaixa muito ali no que o jogador gosta. E aí, com essa pandemia, isso ficou ainda mais evidente, né? Demais. Porque eles entram online, tem muitos que reclamam assim, mas Poliana, tá muito chata a aula. Eu tô assistindo online a aula, eu tô quase dormindo, porque não tô conseguindo entender, não tô conseguindo acompanhar, né? Sim. Então, o desafio maior e que todos nós estamos vivendo aí nessa pandemia é esse recurso tecnológico, é fazer chegar até eles o conhecimento, né? Porque qual é o objetivo da escola? Né? Às vezes a gente para ali no clube e se pergunta um pouco nisso, né? Isso. Que serve a escola? A escola leva para eles conhecimento. Mas Sim. não só isso, né? A escola leva interação social, a escola leva toda uma parte social de encontros, De sair da bolha, troca. né, também, né, Poli? Sair daquela bolha que só é o futebol, né? Exatamente. Então, e aí, esse sistema online está promovendo isso? Né? É uma discussão para a gente até pensar no caso
se esse centro de mídias está dando esse suporte necessário para todos esses objetivos da escola, né? Eles estão conseguindo cumprir com isso? Nossa, Então, é algo que desafiador, preocupa. né? A gente fica muito preocupado, né? E a gente está fazendo com os meninos reuniões online. E nessas Sim, reuniões, a gente vê na carinha deles ali, no olhinho, né? sim, Que eles estão perdidos. Assim como nós também, né? Na verdade, está todo mundo perdido, né? Ninguém verdade, né? sabe bem para que lado ir ainda. Você, na tua Mas função, entende bem isso, né? Dos é, sentimentos, das emoções, das realidades, da é, luta para não concordar com a realidade, né? O sonho ser travado no meio do caminho, né? exatamente. Então, como eles estão Isa, ainda muito perdidos, a gente vê que para acessar a escola, isso também acontece. Tá? Então, lá na Ponte Preta, a gente tem feito todo um trabalho imenso de fazer com que eles cumpram as tarefas da escola, sim. cumpram as aulas online e que pelo menos ali a um certo tempo consigam fazer tudo o que é necessário, né? Mas não está sendo fácil, não. Eu Vou dizer, meu imagino, amigo, Poli. ó, suado. Porque na realidade, vocês que já têm uma equipe multidisciplinar dentro desse trabalho lá do sub-14 ao 17, existe um acompanhamento, então existe um histórico, que existe uma facilidade para cobrar alguns resultados, eu vou chegar nesse ponto, então fica mais fácil porque vocês já têm um caminho trilhado lá atrás, né? Para aqueles Uhum. clubes que não tinham essa equipe multidisciplinar competente, né? Que tem profissionais ali gastando tempo, energia, criando situações favoráveis para que ele possa entender qual que é o processo desse caminho, né? Por que o processo desse caminho? Que a escola ela faz parte de um todo, aquilo que nós falamos da formação integral, né? O futebol, muitas vezes, isso é preocupação na base, né? Que eu falo aqui para os meus alunos, aqueles que estão aqui muito tempo comigo, que o caminho ele é largo demais, é um processo muito longo, que ele tem que Sim. estar unido aos outros fatores, que aí que é um dos fatores que eu falo que é o plano B entra se esse processo pedagógico ele é eficiente, eficaz no entendimento do garoto. Muitas vezes a gente vê garotos que não têm uma estrutura familiar para entender. Graças a Deus também tem pais que são muito participativos, né, dentro dessa realidade do processo do filho, do garoto, do sonho, mas tem gente que larga muito à vontade e ele não consegue entender, separar que a escola faz parte do processo formativo dele e ele tem que viver Uhum. isso na mesma intensidade que eu falo aqui, porque eu tenho gente que gosta de futebol dentro da minha casa, você tem que ver na mesma intensidade da escola o teu sonho. Porque, na realidade, a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai ser. E esse plano B passa nesse entendimento aí, nessa aproximação, principalmente esse laço afetivo dessas crianças que estão longe daqueles que ele amam, né? E que tem É, vocês como referência para que eles possam entender que esse processo escolar, mesmo sendo hoje difícil, é importante para todo o desenvolvimento dele que está estagnado, para todos os sentimentos e emoções que ele tem. É isso mesmo? e assim, Isa. linkando com esse finalzinho, né, que você falou, o jogador de futebol, ele, principalmente o jovem, né, aí a gente está falando da faixa etária aí de 14, 15, né, 16 anos, eles não têm a projeção do futuro. É isso mesmo. Eles têm uma dificuldade muito grande de imaginar como eles vão estar daqui 5, 10, 15 anos, né? Sim, Então, quando a gente fala para eles hoje que a escola é importante porque vai levar conhecimento, porque eles vão se formar, porque eles vão ter todo um, né, um respaldo um respaldo acadêmico, quando a sim, gente fala para eles não entendem que eles vão necessitar muito disso daqui a verdade. alguns anos. Por quê? Porque eles estão vivendo agora. É o Somente imediatismo, agora. né? É a geração aí já ultrapassada do YZ aí, sei lá É, qual geração geração mais, né? Z que eu falo, né, que está É, acelerada demais, muito, isso, muita informação, pouco conteúdo, né? exatamente. Então a gente ganha um atleta quando a gente consegue provar para ele hoje que o que ele está vendo hoje está sendo importante. Sim. Infelizmente ou felizmente, não sei aí qual o ponto de Sim, vista,
Mas quando a gente prova para eles, olha, o que você está vendo está fazendo falta para você agora, dentro do campo, É isso mesmo. sabe assim? Então a gente consegue fazer com que a escola tenha uma importância, É né? isso Porque é mesmo. aquilo que eu estava falando, é o significado, né? Quando tem significado, pronto, a gente ganha o atleta e a gente consegue fazer com que ele entenda a importância da escola e entenda a importância da formação. E Se a hoje, gente... né, Poli? Hoje é provado, né? Que o cognitivo dele vai afinando, vai melhorando daquilo que é o que ele estuda, aquilo que é amplo, para ele ter entendimento de jogo, para entender aquela informação que é dada pelo professor, pelo treinador dele. Então, toda essa realidade Exato. de estudo, ela não é só um achismo nosso, né? Na realidade, hoje é Sim, comprovado que o cognitivo dele melhora e ele tem um desempenho muito melhor daquele que tem um cognitivo mais atrasado e tem consegue executar, recolher a informação e executar de maneira melhor, né? Isso é comprovado e aquilo que você falou, também nessa geração Z, nós temos que criar situações também favoráveis, porque é desafio para nós profissionais, né? Na realidade, no aham, teu caso, principalmente porque eu falava com a Silvana ontem, né? E eu comecei a jogar profissionalmente em 99, né? Esse grupo, se uhum, você falasse desse grupo, se falasse psicólogo, dava arrepio, né? Dava é, aquela máxima, eu sou louco para ter psicólogo, aquelas frases bem prontas, né? Então é, não tinha, imagina, assistente social nem chegava perto, pedagogo uhum, então nem esse lado não existia mesmo, né? Então sim, hoje com todas essas informações que você tem, né? O garoto que usa bem, né? Você vê o sucesso para a vida, né? Porque as pessoas, você falou num ponto importante, que, por exemplo, nós temos que falar para eles o hoje, realmente. É isso mesmo que vai fazer ele convencer. Depois você vai conseguir estender, né? Um é, pouquinho mais para eles. Ó, opa, esse aqui eu consigo ir um pouquinho além. Esse tem que esperar, sim, né? Porque o trabalho é individual mesmo, né? Principalmente essa categoria de base que são selecionados que estão lá dentro. Então tem essa realidade também, né? exatamente. E você sabe que o nosso trabalho, né, principalmente o meu pedagógico, vai muito além do conteúdo. Uma certa vez estava com eles e eu trabalhei com eles cláusulas de contrato. Olha onde vai o nosso trabalho. Que Vai vendo. legal. Então, assim, tem questões muito delicadas ali, minuciosas, que eles não entendem. Não, Então, eu levei um contrato, assim, de compra de casa, enfim, um sim, qualquer que tinha aqui em casa. E aí eu perguntei para eles: vocês sabem o que que é uma cláusula? O que significa a palavra cláusula, sim, né? Gozado que alguns olharam assim estranhamente, né? Nossa, pareciam que nunca tinham ouvido falar a palavra cláusula. sim, Já outros colocaram assim, olha, já ouvi sim, já chegou, né? Chegou em mim um contrato, eu já vi, já sim, sei o que. E aí é legal porque há uma troca legal entre eles, né? Às sim, vezes a gente sim. pega um mais velho que pode ensinar um mais novo e tal. Enfim, O líder do grupo, né? líder, exatamente. Então foi uma aula muito legal, porque assim, eu usei de algo que é do cotidiano Da deles, porque eles realidade. vão ter que assinar contratos, eles Sim, vão, né, negociar com empresários, enfim, isso é uma realidade do futebol, né? sim, E aí usei de algo com significado para eles, porque sim, aí mexeu com eles, mexeu com o futebol, mexeu com a realidade. E eu entrei em outras muitas questões, sim. até da separação silábica da palavra cláusula, Olha, porque aí você consegue puxar conteúdos, né? sim, Puxar tudo que envolve ali aquele contexto para levar para eles um conteúdo de escola. só com um chamariz ali, né? É. Então, eles aprendem separação silábica? Obviamente sim na Lógico. escola, mas não nesse formato, né? Num contrato de futebol. Eles não aprendem assim. Não, não. Era, né, a gente que a gente tivesse uma escola que tivesse esse olhar para os jogadores de futebol. Também, né? Mas Não, não temos. é uma realidade, né, pô? Ele é desafiadora, né? Eu estou fazendo um curso de gestão com o Felipe Chimenez, ele foi quem implantou a Uhum, escola no Vasco e tal. Então, tem um monte de sonhos, projetos que eu acredito que vocês têm, sim, que é passo a passo, né?
Você pegando principalmente esses garotos nessa fase, né, que é a fase que pô, já sai de casa com 14 anos, né? 17 Sim. anos é aquele funil, se vai ser atleta, vai dar o penúltimo passo que nós falamos, né, dentro da profissão, que é ir para sub-20 ou não. Então tem essa realidade. Deixa eu dar um alô para a galerinha que está entrando aqui, Alisson, Janailton, Joel Júnior, lá diretamente de Portugal, Daniela Cadini, Marcelo, Vitor Vieira, Anderson Gonçalves, Sérgio Cardoso, Renan, Mate Borges, Valber Lima, Júnior Pimenta, Marley sempre presente, Miranda, Alex, Tampo Cores, minha irmã Lueli, um abraço, nega, te amo. Oficial Terça Libertação, Cezão, Giovanni Jordão, aí sim, Giovanni, vamos estudar, hein, meu filho? Diegão, Isso aí. galera, Paula Fernandes, Mateuzinho, Lucas Jordão, você também, meu filho. Flávio Caião Moreira, vamos estudar, hein, galera? Em casa, mas tem que estudar. Flávio Marcos sempre participando, a galera sempre com a gente. Mas é isso mesmo, pô. Na realidade, esse processo geral, né? E você falando dessa dinâmica, né? A gente precisa ter uma dinâmica. Eu aqui em casa, meus filhos têm alguns sonhos, né? Tal. Então eu trabalho também em cima disso aí. Eu quero que eles falem inglês de qualquer jeito, por exemplo. Porque eu sei, por exemplo, eu com 41 anos, a luta que eu tenho para o meu mercado de trabalho, por entender pouco, falar pouco, básico, né? Então, a dificuldade que eu tenho de aprendizado agora e tenho que me esforçar muito. Aí eu trouxe um amigo meu, mandou um material do Manchester City, como que era o comportamento deles lá, qual que era o perfil do atleta, tudo aquilo que é organizado já nesses grandes clubes. Eu peguei e falei, ó, você quer estudar inglês, você vai estudar isso aqui. Aí ele veio toda hora me questionando. Ô pai, descobri o que é essa palavra dentro do futebol. Então a gente, como pai, né, nós temos que, principalmente nesse tempo de pandemia, nós temos que se reinventar, né? Ir além daquilo que tem oferecido dentro de cada um da sua condição, né, Poli? Nós estamos falando, nós estamos abertos aqui, tem todas as realidades sociais e econômicas dentro desse grupo, mas dentro daquilo que você pode oferecer para o teu filho. Porque minha mãe teve até a terceira série. É isso que eu falo. Sim. E minha mãe deu tudo que ela tinha. Meu irmão Marcos está aí, pode comprovar. Tudo que ela tinha, meu pai foi fazer supletivo depois de ter 4 filhos. Então, sempre é possível a gente doar se a gente quer. Né? Se a gente, aquilo que a gente tem, a gente pode oferecer para o nosso filho. E nesse tempo de pandemia, né, de todas as realidades, um desafio enorme. Uma mãe foi hoje lá falar comigo, né, sobre algumas situações. Ela falou das situações escolares que você falou. Ela, meu filho, ele não acorda porque acho que estão mandando gravados os vídeos para ele. Ele não quer fazer, ele só quer ficar no videogame. Então, é um processo desafiador que nós estamos vivendo nessa pandemia, entendendo uma realidade, saber que é aquilo que você falou, o filho, o aluno, o atleta, né? Ele tem as suas emoções e também tem seus sentimentos, às vezes não é de contas a pagar, mas eles têm o sentimento. Eu tenho aqui gente que quer fazer vestibular, tem gente que está no futebol, então são emoções diferentes e necessidades diferentes dentro da mesma casa e nós temos que respeitar isso, né? E vamos falar um pouquinho então do impacto no caso de campo, porque do sonho lá, de treinamento é impossível treinar, né? Na realidade da categoria de base, porque é alojamento, aglomeração, não tem estrutura ideal ainda para receber os garotos, né? Qual que tem sido o impacto, qual a resposta que você tem tido deles? Se você falou do feedback escolar, me fala um pouco do feedback, porque imagina, garotos que nasceram em 2003, que o sub-17 é o último ano, né? Garotos sub-14, ali sub-15, que está na transição, que estava no momento de desconfiança, né? Como tem sido o feedback deles? Porque esse isolamento social trouxe muitas situações internas para esses garotos, e uma delas é o sonho e é aquilo que eles tinham preparado de calendário anual. Eu vou disputar o Campeonato Paulista, vou não sei o quê, vou disputar tal torneio, minha chance está aqui, eu vou subir para tal categoria. Como é que está esse feedback desse pessoal que você trabalha mais diretamente? Sim. Eu acho assim, olha, o maior desafio nosso é fazer com que eles não desistam do sonho. Acho que começa por aí. Essa né? frase é linda. O item número 1 da nossa lista é esse, né? Fazer com que eles continuem querendo, buscando, né? Almejando tornarem-se aí grandes jogadores de futebol. Então, é o primeiro desafio que eu acho que esse é um que a gente consegue, a gente dá conta dessa chama não apagar, né? Tem uma chama ali, continua acesa e precisa continuar acesa. Sim. Então, claro que tem um grande desafio aí do campo, porque eles não estão no campo.
Por mais que a gente envie vídeos, por mais que eles compartilhem vídeos treinando no quintal da casa, na sala, enfim, não é pé no campo, não é pé no sim, gramado, sim. né? Então, o futebol, ele se faz ali à medida que você tem que colocar o jogador no campo. Se eu não coloco o jogador no campo, eu não tenho um treino efetivo, É isso né? mesmo. Eu preciso fazer com que ele esteja no campo. Além do que, o futebol é um esporte coletivo. Isso Então, se mesmo. eu toco a bola para lá, para cá sozinho, eu não estou cumprindo com o papel do futebol, que ali o plano do jogo, né? Do Toda a jogo em si, né? jogada, pura, enfim. Então, acho que o grande desafio nessa pandemia dos clubes, principalmente clubes grandes aí, que tem um elenco grande de Sim, meninos que são alojados, né? É fazer com que a gente possa levar para eles um pouco do que seria no campo. Não entendi. é fácil, né? Não é fácil. Porque os nossos treinadores na Ponte Preta estão fazendo todos os dias encontros ali, Zoom, sabe? Meet, usam as ferramentas necessárias Sim. para proporcionar treino para eles. A aplicação de treino está sendo por essas ferramentas. Exatamente. Então a gente está usando todas as ferramentas que a gente consegue para levar os treinos para eles. Sim, Mas em todas as nossas reuniões a gente conversa sempre sobre isso. Como fazer com que eles pisem no campo, né? sim. Como fazer com que eles treinem efetivamente num gramado. Então Nossa. isso ainda não está sendo possível. Essa resposta a gente ainda não encontrou. Vamos conseguir, se Deus quiser, vamos conseguir encontrar essa resposta, mas ainda a gente não conseguiu. Então, os treinadores estão reunindo com eles virtualmente, passando os treinos. Sim, Todos enviam para a gente também vídeos, fazendo lá todo o treinamento, a gente acompanha, enquanto comissão, enquanto equipe extra-campo, tudo. sim. Mas, assim, não estamos contentes ainda. É Não porque estamos. é uma realidade muito difícil, né, pô? Eu fui atleta, o cheiro da grama para nós é maravilhoso, né? É, Aquele cheiro exatamente. da grama é umas coisas só quem está dentro que sabe como que é. E essa falta, e também aquilo que você falou, por diferença social, né? De realidades, né? Então, isso você não tem como homogeneizar nada, né? Ficar uma coisa única para que você possa ter um resultado mais efetivo, né? Mas é essa realidade mesmo de, de que para vocês profissionais e também para manter o grupo, né, motivado nessa realidade é um enorme desafio e nisso entra, né, que eu quero falar desse terceiro ponto, pô, na realidade do impacto emocional. Esse que eu queria Sim, ouvir de você mesmo, porque o impacto emocional, mesmo tendo um feedback, mesmo tendo essas ferramentas, né? Tendo tudo isso que pode ser acessível, telefonema, WhatsApp, grupo de WhatsApp, ferramenta Zoom para treinamento, né? A realidade de família que nós tocamos muito aqui ontem, porque tem gente que preferia estar no clube, não está em casa, que é uma realidade, que no final que eu quero que você fale um pouquinho, né, dessa realidade aí de estar em casa com o filho que está muito tempo longe também. Então, esse impacto emocional nos atletas, né, eu queria que você falasse um pouco. Qual que é o feedback que você está tendo? Porque eu vi aquele webinário da CBF, teve até uma psicóloga do Flamengo falando, né, qual que eram as respostas, né? Aí lá tinha isolamento, quais são os seus medos em relação à pandemia? De fracassar o sonho, esse aí eu fiquei preocupado, né? Fracassar o sonho do meu pai, que depois eu quero que você fale no final aí. Pô, fracassar o sonho do meu pai, quer dizer, o sonho é do pai, né, do filho, aí eu fiquei preocupado, né? Porque é, muitos são esteio de família, né? Tem clubes aí que esses atletas de clube médio grande já são esteio de família, já tem um salário que traz sustento, e o medo de não sustentar a família porque vê o pai perdendo emprego, diminuindo o salário, e assim, mesmo não tendo essa certeza, como que vocês esperam uma volta a receber seus atletas? sim. Você sabe que você estava falando do gramado, né? Eu lembrei de um atleta um dia que ele falou assim para mim: eu venho aqui
para treinar, porque eu gosto do gramado, né? Então, não só pela questão do futebol em si, mas olha a relação que eles fazem por Sim, conta da grama ali, do campo, enfim, né? sim, Então, assim, eu só dei esse exemplo, por quê? Porque o emocional, ele tá aflorado o tempo todo. Não sim, tem como a gente separar, igual eu falei lá no início. Então, o jogador de futebol, principalmente, tem muito esse sentimento, né? O sim, sentimento de vitória, o sentimento de derrota, porque eu tô no campo para lutar e para, né, driblar uma bola e fazer a sim, jogada e contra o adversário. Então, o futebol proporciona esse sentimento muito forte. Então, legal. eles, jogadores, eles têm isso já enraizado, né? Já é pressuposto de que eles têm essa garra, né? Que a gente Sim, sempre fala aí de garra, muito ali aflorada, né? Então, frente a essa pandemia, o que acontece com essa garra toda? Né? Eles não estão tendo campeonatos, eles não estão jogando, não tem disputa, não sim, tem time contra time. Então, o que é de fato a essência do futebol, ela não está acontecendo na pandemia. sim, Então, isso preocupa muito a gente, porque e quando voltar? Será que essa garra ela vai continuar? sim, Ou será que a gente vai ter que fazer um trabalho além de qualquer outro trabalho que a gente vem fazendo para para motivar de novo, para sim, transformar todos ali naquele sentido de sim, buscar essa garra, né? Então, é uma preocupação assim que eu tenho até particularmente muito grande dessa volta. E assim, não só do futebol, mas em todas as áreas que a gente vem acompanhando ali pandemia, como vai sim, ser a volta? Será que a gente vai conseguir, né, manter o que tínhamos antes? Será que aquele jogador líder, né, que sempre está ali motivando a equipe, puxando o time e tal, será que ele vai estar com esse perfil ainda? sim. Então, são perguntas que a gente ainda não consegue responder e elas inquietam muito o nosso coração, né? Eu Enquanto imagino. profissionais da área do futebol, a gente fica assim, muito incomodados com tudo isso que está acontecendo com a pandemia. Não, Porque, é. por mais que os clubes façam planos de retorno, e a Ponte Preta já iniciou com isso, tem plano já, algum esquema aí já montado para esse retorno, é Sim, difícil a gente afirmar que o retorno vai ser como antes. que Até legal. porque nós, enquanto pessoas, mudamos já, né? A sociedade está em constante mudança. Sim, Todos nós estamos passando por um aprendizado muito grande. Então, eu penso assim, um garoto de 15 anos, né? Pensa a cabeça do garoto de 15 anos nessa pandemia. O que não meu está Deus. acontecendo na cabeça dele? Sim. Tá tendo altos e baixos. Tá Tem um dia louco. que ele tá super bem, tem outro dia que ele tá super ali na fossa mesmo, para dizer bem assim, né? Porque ele acha que ele não vai ser como antes. E Essa é a aí preocupação mesmo. o desafio do clube é em conjunto, né? Tanto a equipe psicológica quanto a equipe pedagógica e serviço social, é fazer com que essa peteca não caia. Por isso que a gente tem feito alguns encontros com os atletas, até a Sim, semana passada nós fizemos um, que foi um bate-papo. A gente nem levou conceito, nem levamos nada muito formal, enfim. Foi um bate-papo, só perguntando assim: vocês estão bem? Contem pra gente. Como é que tá? O que vocês estão fazendo? Como e estão eles mantendo as cabeças ativas? Sabe assim? eles dão um feedback, pô, eles são abertos para essa partilha, como que funciona? Olha, alguns sim, outros mais tímidos, porque também já antes da pandemia já eram tímidos, enfim. Sim, Mas alguns compartilham com a gente e viram sim, pra gente e falam, olha, tá meio assim, eu tô meio aqui parado, sabe? Tô, não tá sendo muito legal. Então, alguns compartilham com a gente. olha que legal. Então, eu acho que o grande desafio depois, quando tudo retornar, e torço para que isso aconteça logo,
é fazer com que o atleta não se feche. Porque aí a hora que ele ficar fechado e não compartilhar a emoção, aí a gente não vai conseguir fazer com que ele retorne a isso, né? Então, acho que o grande papel aí, principalmente da área da psicologia, nos clubes, é fazer com que o atleta, aos poucos, ele consiga se abrir e compartilhar dos sentimentos. Porque eu penso assim, olha, a hora que a gente disser, né? Olha, eu não tô bem, eu fiquei assim ruim na pandemia, não consegui voltar ao meu normal, o que que eu faço? Me ajuda. E aí vai pedir ajuda para psicóloga, enfim, até para mim, como pedagoga, muitas Lógico, vezes antes da pandemia eu começava uma aula às vezes, porque a gente faz aulas de português no clube também. que legal. Começava uma aula, às vezes o atleta chegava e falava assim, ô Poliana, eu não tô muito bem, não. Acho que eu não vou fazer a aula. Aí eu parava um pouquinho, dava uma atividade para alguns e ia meio assim off conversar com esse. E Sim, aí ele falava, olha, eu briguei com a minha mãe hoje e eu não tô conseguindo assimilar nada do que você está falando. E aí, o que acontece? Você tem que parar tudo. Esquecer protocolo, esquecer faculdade, esquecer conhecimento, parar tudo que você está fazendo e olhar para o atleta, né? Olhar mesmo, olho. Acho que falta isso. É que agora a gente está numa pandemia, né? Mas assim, é olhar no atleta e falar com ele, falar com a pessoa. Porque às vezes, Taliba, me preocupa assim, olha, os clubes são, às vezes, entendam bem, assim, lógico. fábricas de jogadores. Isso mesmo. E a gente não para olhar a pessoa que é o atleta. Sim. E aí você tem que parar tudo, você tem que parar e falar assim, olha, escuta, vem cá, conversa comigo, me conta o que está acontecendo. Claro que assim, estou dizendo isso, mas eu também passo para psicóloga, a gente também tem um Lógico. trabalho em conjunto, né? Estou dando um Você dá um exemplo, feedback mas da sua realidade, né? Por isso que vocês são uma exatamente. equipe multidisciplinar, né? Isso, exatamente. Mas é mais para compartilhar assim que a gente tem que parar o que está fazendo para buscar a essência do atleta e do ser humano, porque é isso que vai fazer ele voltar motivado. É isso que após a pandemia a gente vai ter que ter um olhar atento para a pessoa, porque senão a gente vai perder esse atleta e infelizmente pode ser que aconteça. A gente perder um líder, a gente perder ali um cara que puxa essa equipe, a gente pode perder. Infelizmente podemos perder. E aí acredito eu que não tenha volta, É isso porque mesmo. a pandemia está fazendo isso. A pandemia está fazendo com que algumas situações elas não tenham volta. Penso eu aí que não vai ser como antes, infelizmente, né? É isso mesmo, Poli. É lindo você falar dessa realidade. É aquilo, é repetitivo, mas é a formação integral, né? Se você parar Sim. para ouvir um atleta somente porque ele, aí somente entre aspas, né? Que ele está com um problema dentro da casa dele, isso vai fazer uma diferença total, no geral, da realidade dentro do clube, né? Dentro da Sim. formação, né, integral, dentro do desporto, que são os treinamentos, dentro das atividades que são propostas pelo clube no crescimento geral do ser humano, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Aqui eu tenho, no espaço, todos os alunos têm que pegar na minha mão. Eu falo para eles, Uhum. quando eu estiver aqui, vocês passam. Agora, na pandemia, eu vou ter que inventar umas realidades diferentes, mas eles têm Sim. que pegar na minha mão, porque aí eu olho nos olhos deles, sei o nome dele, vejo a necessidade dele, porque de um dia para o outro ele chegou mais triste ou muito feliz, né? Então tem essa realidade que a gente precisa acompanhar. Agradecer a presença aí do Henrique Moura, um grande parceiro da Forcom, junto com o Felipe Braga. Abraço, meu amigo. Graciele, Vitor Edson falando que tem que voltar logo no futebol. A Marley, acho que vamos voltar mais fortes, porque foi nos tirado muita coisa. Amém. É isso mesmo, a gente tem que voltar mais forte. A Ana é uma amiga do curso de gestão que eu estou fazendo, psicóloga. Ana, um grande abraço, amiga. Obrigado por estar participando com a gente aqui. A Paula tem uma pergunta. Aí não sei se você entra um pouco no seu departamento. Como ficará a dispensa que os clubes fazem próximo a julho? A Ponte Preta fará dispensa ou irá postergar para dezembro? Uhum.
Quero mandar um abraço antes para o Diogo Neto. Diogo Neto, CBF Social, está presente aqui com a gente. Ai, que Valeu, hein, legal, Diogo? cara. Diogo, grande amigo. Diogo foi um dos pioneiros ali a implementar a CBF Social. Tô Ele fazendo que todos está os cursos ali. tá levando com grande empenho, competência, toda essa parte social e representando, né, com certeza, todo esse empenho da área extra-campo aí com a gente, viu, Diogo? Valeu mesmo. Nós participamos de várias webinars, né, inclusive pedagógica, a gente teve uma recentemente com o Diogo, e ele deu oportunidade, então, para as pedagogas dos clubes e pedagogos conversarem, falarem um pouquinho dos trabalhos. Então, deixo aqui meu agradecimento especial, viu? Eu também quero falar aqui com o pessoal, só antes de você responder, professor Felipe Chimenez. Chimenez, grande abraço, professor. Você tem sido me levado para cima, me levado a viver esse tempo com alegria, de desafio. Tem uma frase legal que ele fala: nada será como antes. É isso que me anima todos os dias para reverter a situação, até de sentimentos mesmo. Muitos tem dias que não é fácil, né? Levantar e poder partilhar a nossa vida com tanta gente, assim, vendo o Diogo presenciando isso para nós, que é da CBF, que está fazendo um trabalho belíssimo lá nesses webinários. Eu tenho aproveitado muito e eu tenho uma gratidão eterna por essas pessoas, porque tem a Ana, que é amiga de gestão também, que tem acompanhado o nosso trabalho aí. Então, a gente fica muito feliz, porque, na realidade, o professor fala assim que nós somos multiplicadores, né, amiga? Sim. Então, a gente tem que multiplicar isso mesmo, levar para cima, ter, mesmo dentro da nossa realidade, limite humano, que também nós somos humanos, né? Temos dificuldades, nossos sonhos também, entre aspas, para alguns foram parados. Para mim, é um novo tempo. Eu falei, não vou aceitar isso como uma parada, vai ser um novo tempo, e eu tenho feito tantas coisas nesse tempo maravilhosas. Hoje eu tenho um programa de família T5, que eu vou dentro da casa das pessoas, vai para o segundo programa agora. Criei um projeto DNA T5, que é com os professores, vão estar na live comigo amanhã. Então, assim, tem sido um novo tempo, um tempo desafiador, mas só que um tempo oportuno. Responde a pergunta lá da ponte, lá, do nosso amiga Paula, eu acho, da amiga Paula. Paula, alô Paula, obrigada aí pela participação, obrigada pela pergunta. Então, a dispensa é sempre um grande vilão, né? É um monstro dentro dos clubes. Já era antes da pandemia. Imagine agora, com a Sim. pandemia, o quanto isso não está sendo preocupante aí para os atletas. Ponte Preta ainda não tem anunciado nenhuma dispensa, por enquanto. Nós estamos fazendo, como eu falei, os treinamentos com os atletas à distância, e a intenção é que a gente fortaleça esses times e a gente continue com eles. Mas, como a pandemia está deixando tudo muito diferente, a gente ainda não tem um planejamento para dispensas. Antes da pandemia, algumas dispensas aconteciam em julho, sim, até por conta do calendário escolar. Então, a gente esperava terminar o semestre para poder transferir o atleta para outra escola, enfim, para dispensar. E muitas aí eram feitas no final do ano. Sim. Então, agora, com a pandemia, esse cronograma cai, né? A gente não tem como afirmar que vamos dispensar em julho, até porque a equipe ainda continua com o formato antes da pandemia, e a gente tentando aí mensurar o prejuízo disso, que ainda não sabemos. Sim. Então, as dispensas ainda não são confirmadas, mas tudo pode mudar. Na verdade, nós estamos vivendo semana a semana. Não sei vocês ali, aí também a T5, acho que também vocês estão nessa organização, mas cada semana é uma surpresa, né? Tem semanas que a gente vai vivenciando e vai acompanhando os órgãos competentes, né? Todo o planejamento aí do governo, enfim. Então, acho que a cada semana a gente vai ter que ter aí um planejamento novo para seguir e entender como vai ser após a pandemia. E é lógico, né, Poli? Tem que humanizar essa realidade. Eu acredito que dentro da Ponte Preta, clube que eu tenho um carinho enorme, passei 9 anos dentro da Ponte Preta, né? Então tem essa realidade. Eu acredito que ela vai humanizar essa situação. Esse ano, realmente, eu tenho contato com alguns clubes, né? Eu falei com
Rafael Barreto do Goiás, que também é um amigo do curso de gestão. Falei com o Felipe Sturmer também, que trabalha nas categorias menores do Grêmio. Falei com o Dedimar, né, que é do Palmeiras. Então, nesse tempo, eu vejo que os clubes estão tentando humanizar, né, para tentar oportunizar ainda para aqueles garotos que não estavam no período tão preparado, né, vamos dizer assim, porque é isso que eu falo também, né, pô, nós temos que viver o dia de hoje intensamente, né, porque a gente não sabe Sim. realmente o dia de amanhã. Ah, amanhã eu treino melhor, amanhã eu me dedico melhor, amanhã eu faço as obrigações que tenho para fazer, né, como atleta, e isso não tem espaço mais, né. Hoje é uma competição ferrenha, né, que o clube, no caso da Ponte Preta, que é multidisciplinar, ela traz limites dentro dessa disputa, que é muito importante nesse processo formativo deles, de valores, né. Eu não vou ser atleta a qualquer custo, né, não vou ser dizer uma palavra meio grossa, mas ser bandido do futebol para ser um atleta bem-sucedido. Então, a gente acredita que todo esse processo, e eu posso falar que eu vivi todo esse processo por ter uma família, você conhece meu irmão, né? Sabe a Sim. estrutura que nós temos, né? Então, para mim foi mais fácil tomar essa decisão de parar e ter sequência, porque eu vivi num lar estruturado. Estou falando estruturado financeiramente, afetivamente um lar totalmente estruturado, que me deu condições de dar sequência naquilo que foi a minha carreira de atleta e hoje como gestor tentando fazer o melhor para todos. Eu queria que você falasse um pouco, Paulo, que como o pai ele pode colaborar, né, nessa relação pandemia, né, com os filhos que sonham em ser jogador de futebol. Qual a contribuição deles, né, que eles podem deixar para o filho tendo no dia a dia, né, atletas que estão em clube, no caso atletas que estão em projetos, alunos de escolinha. O que você pode falar para os pais, né, que tem essa preocupação, né, a Paula a Paula que é assistente social falou que tem essa preocupação e é real, né, gente? A gente tem que tocar nessa realidade, né? Porque os pais nessa hora é a ponte mais importante de tudo, né? De receber o filho que estava no clube, que volta para casa, que está muito tempo longe, que tem algumas manias do alojamento, quer fazer dentro de casa, né? Como que é esse processo aí? Uhum. Primeiro eu quero mandar um abraço para o Marquinhos. Marquinhos, um grande abraço, meu companheiro lá do Liceu. Então, Legal. obrigada aí pela participação aqui também, viu? Eu penso o seguinte, os pais, eles fazem ali uma grande influência com os atletas. Então, é a base de tudo. A família é a base, sempre vai ser, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha uma certa dificuldade com algumas famílias. Inclusive, a gente fez um projeto na Ponte Preta de incentivo à torcida, porque as famílias acabam torcendo e influenciando, às vezes, ali no momento do jogo, na decisão do juiz, na decisão do próprio treinador. Então, Sim. a família exerce uma influência, às vezes positiva, às vezes negativa, sobre o atleta. Agora, com a pandemia, né, a gente vê, assim, muitas famílias perdidas. E aí, tem algumas que depositam no atleta o sonho de ser jogador. Por N motivos. O atleta tem que ser o filho, tem que ser jogador, porque ele vai sustentar a família, porque o futebol está relacionado a ganho. O atleta vai ser jogador de futebol ali, o filho, né? Vai ser porque ele precisa garantir o sustento, né? De irmãos, enfim. Então, cada um tem uma particularidade. Então, quando a gente vê a família exercendo uma influência positiva, a gente tem que erguer as mãos e agradecer. Porque não são todas as famílias que fazem esse trabalho de incentivo. Então, assim, uma dica que eu dou bastante ali no convívio familiar é que as famílias entendam o processo que nós estamos vivendo. É uma pandemia, então a gente não pode garantir que aquele filho vai ser o atleta, estrela, jogador principal do time. E isso acontece, né? Tem famílias que exigem, fazem as vezes. É A isso gente mesmo, tem, imagina. a gente tem de tudo. Então, tem famílias que chegam já querendo que o filho seja a estrela do time. E Sim. o caminho certo não é esse, né? O caminho certo é a gente fazer com que o atleta
treine fortemente, tenha um preparo físico, tenha uma condição tática, técnica, enfim, todo aí o arsenal para ser um jogador de futebol. Então a família precisa entender esse processo. Eu me preocupo com a pandemia, porque eu não vejo que a família esteja entendendo tão bem como está acontecendo todo o processo da pandemia. Eu acho que tem famílias que estão cobrando muito dos atletas ainda. Apesar de eles estarem fora do campo, apesar de não estarem alojados ali e fazendo a rotina como normalmente deveriam estar, Sim. mas acho que ainda tem família que cobra isso, né? Então, eles precisam sim, a família precisa entender o que está acontecendo e dar força. Porque se der força, a gente consegue um emocional melhor, né? A família fazendo a base ali, né? É E a sendo base da... o ponto forte, né, Poli? Você falou algo que assim, é o ponto forte, porque na realidade ele é filho, né? Você pega ele dentro da adolescência, a juventude dele, tem os sonhos, projetos, né? E essa realização primeiro tem que passar por ele. E nós, como Sim. pais, a gente ser o suporte necessário, isso que eu falo aqui diariamente, né? Nós somos o suporte necessário para que ele desenvolva como ser humano. Não importa se ele tem 14, 15, 16, 17 anos. É ser humano que tem um sonho, que para o nosso país é um sonho muito grande por tudo que envolve. E saiu agora, né? O Diego tá aí, o Diogo da CBF, né? Saiu um glossário sobre. Nós temos um monte de informação, nós temos dados, né? Que 95%, 85% ganha menos que um salário mínimo jogando futebol. Tem um monte de realidade. Tem acima de 100 mil reais, tem 114 atletas do país que ganham, né? Os dados da CBF do ano passado. Então, assim, é pouco demais. 114 dá 4 clubes aí. Então, tem essa realidade que ninguém quer tocar, né? Todo mundo quer só ver o lado positivo do futebol, né? E nós, como formadores, nós temos que falar que existe uma realidade nesse meio termo, né? Que existe uma dificuldade muito grande que precisa o que você externar e falar a verdade para o seu filho na idade que ele tem, né? Nós não podemos postergar a informação para ele falando que o futebol só é lindo. Não. Se você levar para o teu filho que o futebol ele é um processo formativo e ele é lindo por causa disso, e depende do caminho que ele vai trilhar, de dedicação, de renúncia, que isso é natural, que ele vai ter que começar a tomar decisão, às vezes até muito cedo, que futebol você está lá, você vê que amadurece, tem menino de 15 anos, você põe ele cara de 20 que está no mundo, ele atropela de tanta maturidade que ele tem. Então, esse processo que cabe a nós, né, como formadores, é falar a verdade para o filho. E falando para a verdade para o filho, fala tudo aquilo que volta lá atrás, né, que você disse, no processo formativo, processo integral, que foi que os meninos vão para a escola, tem o impacto da escola, tem a parte dentro do campo também, né, e tem a parte emocional. Pô, esse papo tão bom, falta 2 minutos aqui, já está dando um reloginho. Mas, nossa, amiga, olha, eu fiquei feliz com você, Silvana, vocês me trazem tanta coisa, eu já vou anotando. O Marcos, que é meu parceiro de curso, já vai anotando muita coisa lá. Então, a gente está feliz. Eu quero agradecer a presença de todos que entraram nessa live, participaram conosco. É muito rico, vai estar lá no nosso IGTV, depois está no nosso canal de YouTube lá, AT5 Motivando Sonho. Clica lá que vai estar essa live completa lá para você assistir novamente e ir melhorando como cidadão, que isso que é importante, a gente quer compartilhar. Deixa as últimas palavras aí para o nosso público, amiga. Foi muito bom, você é fera demais. O que eu falei para a Silvana, vocês duas são minha parceira e a gente vai fazer muita coisa junto, viu? Imagina, imagina. Eu agradeço muito, de coração mesmo. Pode contar comigo quando precisar, estou aqui. Amo falar sobre futebol e acredito que cada vez mais a gente vai crescer e seguir em frente, que é isso que a pandemia tem feito com a gente. A gente precisa continuar, seguir em frente, que a gente vai sair dessa, não é isso aí? Obrigada, isso mesmo. viu? Amiga, foi top demais. Eu estou feliz demais, né? Essas 2 lives foi muito especial dentro dos processos que a gente está fazendo no AT5. A gente acredita nisso. E aqui repetindo, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, AT5 Motivando Sonhos. Vai estar no IGTV também, no nosso Instagram aí, @AT5_.
Siga a Poliana lá, fala seu Instagram aí, que é bom a gente tirar informação. Fala para nós. É isso aí. Me siga aí, @politista. Isso mesmo. Todo mundo chama de Poli, né? Então, sigam lá, que eu vou gostar bastante. E se quiserem trocar ideias sobre futebol, estou aí à disposição, aberta, tá bom? Valeu, amigo. Um abraço.